Olá, amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Começamos mais um encontro de reforma íntima, onde a gente vem com o objetivo de olhar um pouquinho para dentro de nós, né, das nossas questões, do que a gente já conseguiu melhorar, do que ainda precisa, né, ser trabalhado, e com esse propósito de nos reformar, né, de refletir sobre a nossa vivência, sobre o nosso eu interior. Então, hoje nós vamos trabalhar o tema o papel da religião. Quem vai trabalhar com a gente vai ser a nossa amiga Karina. E eu espero que vocês acompanhem, né, e gostem das reflexões que estão excelentes. Então, vamos começar com uma leitura e depois eu faço a oração para que a gente possa dar início. A leitura hoje do livro Pão Nosso, psicografado pelo Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel, e ela se chama Onde Estão? Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. São palavras de Jesus no Evangelho de Mateus. Dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentados, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Vinde a mim, clamou o Mestre. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Seu apelo amoroso vibra no mundo, através de todos os séculos do cristianismo. Compacta é a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite. É que o Mestre, no Vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Mas nem de todos os aflitos pretendem mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações e nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. A maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas. Entretanto, quando os sofredores se dirigem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo, no silêncio do santuário interior, concitando-lhes o espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo inferior. Onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Para esses foram pronunciadas as santas palavras: Vinde a mim, reservando-lhes o Evangelho, poderosa luz para a renovação indispensável. Então, olha que lição interessante, né? A de hoje. Ela fala um pouquinho sobre esse chamado de Jesus, onde ele falava para todos que sofrem caminharem para ele, né? E hoje de manhã eu estava escutando uma palestra e estava refletindo sobre a passagem do Sermão da Montanha, onde Jesus fala, né? Bem-aventurados os aflitos. E o palestrante estava colocando para nós como que é estranho, né, a gente pensar que Jesus pôde falar que bem-aventurado, né, feliz quem sofre, né, quem sofre alguma aflição. E daí ele volta um pouquinho no significado da palavra bem-aventurados. E bem-aventurados, na sua raiz, ela quer dizer aquele que caminha, aquele que está a caminho, que marcha. Então, olha que interessante a gente substituir a palavra pela sua tradução, né, mais fidedigna. Está caminhando aquele que está aflito, né, está marchando, em marcha. Então, em evolução, em caminhar. Então, traz para nós uma perspectiva nova da questão da dor e do sofrimento. No momento em que nós estamos sofrendo, nós estamos sentindo a dor, a gente está caminhando. A gente está caminhando para a evolução. Então, que a gente consiga, né, através das reflexões que a gente vai fazendo, tanto nós vamos fazer hoje nesse estudo, mas que nós vamos fazendo durante, né, a nossa caminhada, que a gente vá percebendo a importância das dificuldades e a importância da gente olhar com outros olhos para a vida, né? Então, vamos fazer a nossa prece inicial para a gente poder começar. Então, vamos nos sentar de maneira confortável. Quem se sentir à vontade, fechar os seus olhos. E agradecer. Agradecer primeiramente
a bondade do Pai Eterno, que nos proporciona essa lei de justiça, amor e caridade, que vem junto com a lei divina, que caminha a par com a lei divina, e nos proporciona a oportunidade de errar e acertar. Nos dá a chance de sermos imperfeitos, mas de caminharmos ao mesmo tempo para a perfeição. Que nos ajuda a ser melhor, não através das imposições ou dos castigos imperdoáveis, mas através da tentativa, do erro, do acerto e da caminhada. Agradecemos aos bons espíritos que sempre amparam o nosso trabalho de reforma íntima e pedimos que cada um que aqui assiste essa palestra receba a visita dos amigos espirituais e que eles possam lhes confortar o coração, o espírito e a consciência. Que assim seja. Muito bem. Vamos agora, deixo vocês com a nossa amiga Karina. Tenham uma ótima noite de estudos. Olá pessoal, boa noite. Um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o papel da religião e da espiritualidade na vida, dos seres humanos. E é muito importante, hoje a gente já tem muitos estudos, comprovando a importância da religião, até no tratamento da saúde mental. Então, peraí. A religião, a palavra religião, ela vem do latim, ela vem do religare, Religar é ter uma religação. Essa religação, ela se refere entre uma ligação do homem e com Deus, ou com algo superior. Então, eu acho muito bonito, a religação. É quando eu vou me religar a uma coisa, maior, que faça um sentido maior pra gente. Nossa, hoje tá difícil. Sim. O nosso mundo moderno, ele oferece pra gente um monte de opções, de possibilidades, como nunca antes. Hoje a gente tem aí a ciência, a tecnologia, que estão ampliando o nosso conhecimento continuamente. E hoje também há diversidade nas visões religiosas, no mundo. E ela também continua a crescer. Antes a gente ia por algumas vertentes só, hoje não. Hoje a gente trata a espiritualidade de uma forma maior, não só as instituições religiosas, mas também o processo, da espiritualidade. Os nossos horizontes parecem que se estenderam para mais longe e mais rápido do que nós fomos capazes de assimilar. Então, hoje, como o progresso foi muito grande, a tecnologia avançou demais, o homem às vezes se encontra um tanto quanto perdido. E a gente precisa de um amparo, Segundo a psicologia, o homem ele vem da vertente biopsicossocial e hoje os estudos pegam a espiritual também. Então, o biológico, o bio, que é o biológico, o psíquico, que é a mente, o social, que é o meio que ele vive, e o espiritual. Então, todo esse contexto ajuda a formar esse homem integral. Mas, no final, continuamos a ser as mesmas criaturas espirituais. Ao longo da nossa viagem, o anseio interior sempre perdura, porque é uma das coisas que as pessoas estão sempre buscando, Por mais que eu tenha
um trabalho satisfatório, uma família legal, a gente tem sempre aqueles momentos que a gente se pergunta, né, o que eu estou fazendo aqui, qual que é a minha missão? Isso aí eu recebo lá no consultório muitas vezes, as pessoas, principalmente quando estão em processo depressivo, que elas estão num processo mais introspectivo, elas se perguntam sempre, né, o que eu estou fazendo aqui? Faz sentido eu estar aqui? Aonde eu vou encontrar essas respostas? Aonde eu vou encontrar, né, esse acalanto aí para essa resposta dentro do meu coração? As religiões, elas partilham uma visão comum. Há algo incompleto sempre em nós. Então, ela vem como para completar uma parte em nós que a gente ainda não conhece. E assim, ansiamos pela plenitude. Então, o ser humano, ele busca essa sensação de plenitude, né, de estar completo. Então, nem tudo que a gente tem na nossa vida, às vezes nos completa. Se cada pergunta tivesse uma resposta na nossa vida, né, uma resposta pronta, não seriam necessárias as orações. Então, muitas vezes a gente, através da fé, a gente aceita naquele momento, mas a gente não tem as respostas de tudo ainda. Mas a gente tem as dúvidas, e as dúvidas às vezes nos causam, né, um certo desconforto, um certo medo. A gente tem medo do que vai acontecer lá na frente, se o que pode encontrar, né? Se toda a dor tivesse uma cura fácil, né, não haveria uma sede de respostas. Então, assim como a ciência avança quando a gente quer saber alguma coisa, né, a gente busca respostas e isso nos ajuda a evoluir, assim também é com a religião, né, com a nossa busca interior. Se cada perda fosse restaurada, né, não haveria desejo de alcançar algo maior. Então, o que nos motiva é justamente esse movimento de não ter as respostas, de estar buscando. E isso ajuda a gente a estar sempre buscando querer evoluir. Enquanto essas necessidades permanecerem, também permanecerá a religião. Então, enquanto eu busco por respostas, enquanto eu busco por respostas, né, a religião ela ainda vai permanecer muito forte. A gente vai precisar estar sempre religando com algo maior para enfrentar nosso dia a dia. A religião é uma parte natural da nossa vida. O ser humano significa experimentar a incerteza, o sofrimento e a morte. Então, esses dias até eu recebi um vídeo, eu achei bem legal, que o palestrante falava assim, a gente não nasceu para ser feliz, né? A gente nasceu para ser bom. Se a gente for bom, a gente vai ser bom com a gente, vai ser bom com as pessoas e, consequentemente, a gente vai ser feliz. E o sofrimento e a morte, eles fazem parte desse movimento. Não é um movimento feliz, mas é um movimento de aprendizado. Ele nos ajuda também nesses questionamentos. São duas situações de nossa vida que a gente busca por muitas respostas, né? Por que aconteceu isso? Por que eu estou sofrendo? Será que é justo eu estar passando por isso? Então, a gente, através do sofrimento e da morte, a gente busca muitas respostas. A religião, no entanto, é uma escola para fazer com que o caos faça sentido. Ela é um hospital para curar as feridas invisíveis, uma tábua de salvação que nos dá uma segunda hipótese. Olha que bonito, né? A religião é um hospital para curar as feridas invisíveis. Olha só que interessante, né? Que bonita essa frase. Uma tábua de salvação, uma segunda hipótese. E hoje a gente vê muito isso, quando as pessoas pensam em autoextermínio, né, em suicídio, muitas delas não conseguem ter essa tábua de salvação. Elas estão presas muito no mundo material, na descrença, então elas não têm um suporte, né, para salvação. Elas ficam muito perdidas, muito vulneráveis. Embora a religião atenda a essas necessidades, não foi criada por causa delas. A religião não é apenas uma resposta, né, ao sofrimento do ser humano. Ela é transcendente ao ser humano, ela provém de uma fonte superior.
A história mostra pra gente, né, que os homens, né, sempre homens e mulheres, nos bons e nos maus momentos, buscam a verdade fora de si mesmo, bem como dentro de si mesmo, e seguem as respostas que eles conseguem. Então, quando a gente está passando por uma situação, né, na nossa vida, desde, né, dos princípios da humanidade, a gente está sempre buscando se religar com alguma coisa maior quando a gente não consegue encontrar todas essas respostas imediatamente dentro da gente. Então a gente busca, né, uma coisa fora para depois voltar esse significado para dentro de si. E muitos a gente acaba seguindo esses movimentos, né? Esses aprendizados que a gente tem. As experiências espirituais, né, de cada indivíduo, ela pode ser muito diferente de acordo com como somos os próprios indivíduos, né? Eu falo muito assim, que não importa a estrada que você vai estar, importa que você tenha um destino a chegar. Uns vão chegar mais rápido, outros talvez vão chegar um pouco mais devagar, mas tudo dentro do seu tempo de evolução, do que você está preparado, né, para aceitar, para evoluir. Então, é muito o tempo de cada pessoa. Então, ali ele fala pra gente, né, por vermos através de um vidro escuro, a maioria das coisas, né, na vida desce até a fé. Então, a gente ainda não consegue ter uma visão clara do todo. Então, a gente ainda está através de um vidro escuro e a fé é como se fosse aquela luzinha lá no fim, né? Aquela luzinha que me dá um sinal que existe uma coisa além desse vidro, né? Me dá uma esperança que existe algo maior. A vida humana, né, é sobre significados, né? A natureza leva-nos a perguntas de foro espiritual e do propósito da vida. Eu acho que o que mais eu ouço é isso. Qual é o meu sentido de vida? Qual é o meu propósito aqui? O que eu estou fazendo aqui? E a religião, ela oferece, né, tanto a religião quanto a espiritualidade, ela fornece um espaço onde as respostas e os significados podem ser procurados, encontrados e finalizados, né? Finalizados por um tempo, né? Por esse tempo que nós estamos vivendo aqui. Porque a gente sabe, dentro da doutrina, né, que depois a gente vai conhecer um outro lado. Mas ele pode nos satisfazer nesse momento, né, de crescimento que nós estamos. Essa ligação entre a religião e o propósito, ela sempre vai existir. Muitas das pessoas, elas vão estar, né, em busca ali da espiritualidade, da religião, para encontrar esse propósito, né, o seu sentido de vida. E se essa resposta vai vir através da religião. Tem pessoas que se satisfazem com o movimento da espiritualidade, da religião, para obter essa resposta? Sim. Algumas pessoas não. Algumas pessoas, elas duvidam, elas entram na descrença, e aí elas acabam olhando o mundo de uma forma bem racional, né? bem direta, bem no que a gente tem aqui, no movimento racional mesmo. Preto no branco. Não tem como comprovar, não existe. E aí usam muito a vertente da ciência, né? Se a ciência comprovou que não existe, não tem. Mas a gente sabe que nós somos um mundo muito maior que tudo isso que a gente está vendo aqui. E às vezes a gente não está preparado também para todas as respostas, né, que a gente precisa. A gente está num tempo de evolução que a gente não dá conta, às vezes, de aprender tudo de uma vez. É como se eu entrasse na escola e quisesse sair da primeira série, né, para o terceiro colegial. Então, às vezes a gente não está preparado, a gente tem que trilhar esse caminho, né, da religiosidade, da espiritualidade, para estar preparado para esse movimento. Quer se trate, né, de estilos de vida saudáveis, de confiança social, de doações de caridade, as ciências sociais atestam acerca uma infinidade de formas em que a religião beneficia, né, os indivíduos. De acordo com estudos, né, recentes que a gente tem,
Um exemplo é aqueles que demonstram estar confiantes na existência de Deus, revelam possuir um maior sentido da vida. Até deixo a sugestão aí para vocês, quem quiser procurar no YouTube, joga lá, espiritualidade e saúde mental. Hoje a gente vê muitos palestrantes, muitos vídeos vocês vão encontrar falando dos benefícios, né? Quem quiser jogar no Google também, a gente já tem vários artigos científicos comprovando, né, a importância, né, da espiritualidade na vida do ser humano e o tanto que isso ajuda nos tratamentos, não só da saúde mental, né, mas como do câncer e de outras doenças. Então, esse movimento da força que a espiritualidade traz nos movimentos de sofrimento, a gente acreditar que a gente tem alguma coisa maior que está nos ajudando também, nos ajuda a ter força para superar, né, esses momentos da doença e tudo mais. Então, eu acho que é uma leitura que vale a pena aí, quem quiser, quem se interessar, dá uma olhada, que é bem interessante. A religião não é apenas, né, são centenas. Então, a espiritualidade é apenas uma. Então, existe uma diferencinha também, né, entre a instituição, religião, e a espiritualidade, que é algo muito mais amplo, né? A espiritualidade, ela estar no ser, acreditar que existe uma coisa maior e que eu posso me religar com as mais diversas, né, situações para estar conectado, né, com Deus. Então, eu preciso estar trabalhando sempre esse movimento das coisas mais simples, a espiritualidade ali, o contato, né, com um bichinho, com uma flor, com uma criança, né, aquilo feito de forma pura, eu tirando o melhor daquela situação. Isso é um movimento de espiritualidade, isso é um movimento, uma religião, uma religar com algo maior, né? Estar conectado com Deus. E para a gente terminar, não somos seres humanos passando por uma experiência, nós não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Então a gente tem que estar sempre lembrando, né, que a gente é algo maior, que esse movimento que a gente está vivendo aqui é uma escola, é a nossa escola terrena, e que o processo da religião, da espiritualidade ainda é muito importante para que a gente possa, né, superar os desafios dessa escola, né, desse movimento escolar, né, de aprendizado que a gente está tendo nesse momento. Quero agradecer muito vocês, né, por mais uma vez estar aqui, e agora a gente vai ficar com a nossa prece de encerramento. Oramos. Senhor, não te pedimos isenção das provas necessárias, mas apelamos para a tua misericórdia, a fim de que as nossas forças consigam superá-las. Não te rogamos a supressão dos problemas que nos afligem a estrada, no entanto, esperamos o apoio de teu amor para que lhes confiramos a devida solução com base em nosso próprio esforço. Não te solicitamos o afastamento dos adversários que nos entravam o passo e obscurecem o caminho. Todavia, contamos com teu amparo, de modo que aprendamos a aceitá-los, aproveitando-lhes o concurso. Não te imploramos imunidades contra as desilusões que porventura nos firam, mas exoramos o teu auxílio a fim de que lhes aceitemos, sem rebeldia, a função edificante e libertadora. Não te suplicamos para que se nos livre o coração de penas e lágrimas. Contudo, rogamos a tua benevolência para que venhamos a sobrestar-lhes o amargor, assimilando-lhes as lições. Senhor, que saibamos agradecer a tua proteção e a tua bondade nas horas de alegria e de triunfo. Entretanto, que nos dias de aflição e de fracasso possamos sentir conosco a luz de tua vigilância e de tua bênção. Emmanuel,
Psicografia de Chico Xavier, do livro Correio Fraterno.